Bora, pessoal, mais um dia finalizado hoje por aqui. Um dia bem mais complicado aí de ser operado na minha visão, tá? Hoje aí, por conta da notícia do IPC que a gente teve, 9,6, acabou aí dificultando bastante o mercado, tá, pessoal? A gente vê aqui no índice, olha só, um candle com uma amplitude entre máxima e mínima, aqui pelo gráfico de 5 minutos, de mais de 1.600 pontos, né? Então isso aqui acabou deixando o mercado bastante errático, né? Bastante lateral aí após a movimentação da notícia, tá bom? Vamos lá, pessoal, vamos tentar aí extrair aí o que, que deu para fazer aqui no dia de hoje, tá? Os possíveis alvos, aí, os possíveis cenários, beleza? Pessoal, o índice abre aqui hoje, né, com um leve gap de baixa, né, um gap aqui bem leve. E o primeiro candle do índice aqui, pessoal, já é um candle, olha só, de bastante convicção comprador, né, esse primeiro candle aqui da abertura, tá? Se a gente dá um zoom out um pouco maior aqui no gráfico, pessoal, olha só. E se a gente pega a mínima aqui do pregão de ontem, com esse último topo aqui também de ontem, a gente percebe que ó, essa região que o mercado abriu seria um 38,2, tá? Dessa pernada de alta. E além desse 38,2, a gente também tinha uma região de topo aqui de ontem. Então daria para a gente considerar isso aqui também como uma troquinha de polaridade, tá? Depois disso, pessoal, o mercado volta a subir, né? Ele volta, faz esse movimento, falha fundo, ó, deixa um fundo maior que o anterior em relação aqui à abertura e depois entra esse fluxo comprador da notícia, né? Se a gente puxa aqui o Fibo somente do intraday, pegando a mínima do dia com esse primeiro topo, a gente vê que ele falha fundo, ó, exatamente aqui na retração de 61,8, tá? E depois aí dá o movimento da notícia que a gente vê que já acabou cumprindo todos os alvos, né? O mesmo candle que ativa já cumpre todos, né? Se a gente puxa os alvos, olha só, primeiro alvo, segundo alvo, último alvo, né? Como o mercado, pessoal, cumpriu, passou, na verdade, até do último alvo de Fibo, o que eu comecei a procurar? Alvos mais macros, tá? Se a gente dá uma olhada no alvo daquela outra estrutura que eu mostrei para vocês, da mínima de ontem, com esse topo, e considera esse movimento todo aqui como um pivô de alta, que estaria correto, olha só, aqui seria o primeiro alvo, e aqui, pessoal, seria o segundo alvo, exatamente onde o mercado cravou a máxima do dia de hoje, né? E também parou aqui, falhou o topo na hora da notícia exatamente nesse ponto, tá? Então, quando o mercado crava esse 100% desse range, o mercado começa a corrigir, né? Movimentos de notícia, pessoal, falo bastante para a galera no Instagram, geralmente não se sustentam por muito tempo, né? Geralmente é um fluxo que entra em mais de curto prazo, tá? Então, depois que o mercado para aqui por conta da notícia, o que, que o mercado começa a fazer? Começa, ó, falhar topos, né? Fazer uma estrutura um pouco mais descendente, né? Então, se a gente puxa e deixa esse mesmo Fibo, a gente vê que o mercado retraiu exatamente aqui no 38,2, né? E se a gente, pessoal, pega agora só o Fibo do intraday, pegando a mínima do dia com a máxima do dia, a gente vê que o mercado, ó, falha fundo na retração de 50% e quase testa aqui a região do 61,8, né? Faltou bem pouco aqui realmente para o mercado pegar, beleza? Depois disso, pessoal, ficou bastante complicado a gente operar aqui, ó, dentro desse range, né? Porque o mercado basicamente ficou em equilíbrio nesse ponto aqui entre compradores e vendedores, né? Chegava aqui nessas regiões, os compradores defendiam, chegavam um pouco mais para cima, os vendedores atuavam, né? Então, basicamente, ficou bastante complicado da gente operar aí, né? O mercado ficou dentro da amplitude aqui do candle da notícia, né? Perceba que ele não saiu, né? Ele não rompeu nem a máxima nem a mínima desse candle, né? Então ficou aí realmente bastante complicado da gente operar dentro desse cenário, né? O que daria para fazer, na minha visão, um trade um pouco mais de risco nessa região, tá? Seria aí bem mais complicado, mas se você tem um pouco mais tempo de tela e tem essa noção que o movimento de notícia não se sustenta, que ele cumpriu um alvo importante, você pode começar a pensar numa possível venda contra a tendência aqui nesse ponto, tá? Igual o trade que eu fiz hoje no dólar, porém na compra, beleza? Pessoal, gatilhos de entrada aqui no índice hoje, eu não vi nada muito claro, tá? Eu não vou passar nenhum gatilho aí que eu vi para vocês hoje, porque aqui pelo gráfico de 5 minutos não vi nada extremamente caro. O candle mais bonito acabou sendo realmente o candle aqui da abertura,
porém um candle aqui, ó, com stop extremamente alto, né? Ficaria inviável para entrar, tanto por conta do tamanho do stop e também por ser o primeiro candle do dia, né? Não recomendo que ninguém opere aí nos primeiros candles da abertura. Fechou? Gráfico diário aqui do índice, pessoal, o que a gente tem? A gente tem aqui mais um dia de alta, o mercado um pouco já esticado, como já venho falando para vocês, dessas médias móveis aqui. E agora, pessoal, como o mercado rompeu esse 61.8, eu fico atento com a retração de todo esse movimento aqui. Tá? A gente está chegando próximo aqui de uns 50%, é um possível ponto de trava, a gente também tem as 200 juntas aqui um pouco acima, e depois o 61. Tá? Outro ponto que a gente pode ficar atento é esse alvo de espelhamento, pegando esse fundo com esse último topo, pegamos o primeiro alvo, pegamos o segundo, e o último alvo está um pouco mais aqui para cima, né? Tem espaço para o mercado ir testar lá ainda, beleza? Então, muita atenção aí com retração e com alvos aqui de Fibo, fechou? Ibov, pessoal, olha só o Ibov, o que a gente tem aqui. Pelo Ibov, pessoal, a gente já rompeu os 50% de todo esse movimento, né? E a gente está chegando perto do 61 e também a confluência que a gente tem junto com esse 61 é o último alvo, ó, desse espelhamento, tá? Então, ponto importante aqui para o Ibov, a região dos 111.600 aproximadamente, tá? Muita atenção aqui nessa região, tá bom? O mercado também já está um pouco esticado aqui das médias móveis menores, a gente tem aqui vários dias de altas consecutivos sem fazer nenhum pullback, então essa aqui é uma região muito propícia para o Ibov parar, tá bom? Muita atenção nesse ponto, beleza? Dólar, pessoal, dólar que foi aqui onde eu fiz minha entrada, um trade aí contra tendência, quem me acompanha no Instagram viu, né? O que o dólar fez hoje, pessoal? O dólar abre aqui com um gap de baixa, um gap de mais ou menos 10 pontos, mais ou menos, né? Pessoal, se a gente puxa a Fibo, ó, desse fundo que o mercado deixou na abertura, com esse último topo do pregão anterior, a gente percebe que o dólar acaba falhando o topo, aliás, no 61.8, né? E também, se a gente põe as médias, a gente tinha as duas 200 do gráfico de 5 aqui, e também, ó, do gráfico de 2 segurando nesse ponto. Tá? Então a gente tinha uma confluência legal para o dólar falhar topo nesse ponto. Veio o movimento da notícia, pessoal, entrou todo aquele fluxo de venda, o mercado acabou ativando várias estruturas de baixa, né? Se a gente projeta aqui esse espelhamento, olha só. Aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, último alvo. O dólar acabou passando todos esses alvos, né? Igual o índice passou os 3 alvos de espelhamento do intraday. Se a gente projeta esse pivô, pessoal, um pivô que também daria para considerar, olha só. Primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, terceiro alvo exatamente nesse ponto, tá? Além desse terceiro alvo, pessoal, se a gente dá uma olhada aqui no contexto um pouco mais macro que o dólar vem trabalhando nos últimos dias, a gente vê, pessoal, que o dólar está trabalhando num range lateral, tá? Pegando aqui o dia 8, dia 9, o mercado basicamente está num range bastante lateral aqui, tá? Pessoal, quando o mercado rompe um range lateral desse, o que a gente pode fazer? A gente pode projetar esse range, o 100% dele, né? Então pega a ferramenta aqui, dá um Ctrl+C, Ctrl+V, e olha só aonde o dólar falhou fundo hoje. Exatamente no 100% dessa estrutura aqui projetada, né? Então, além do 100% desse range, a gente também tinha aquele último alvo do pivô que eu mostrei para vocês, tá? Então, pessoal, aqui era uma região muito interessante para o dólar falhar fundo e também para a gente pegar um trade contra a tendência como eu peguei, tá? Porque como eu falo para vocês, movimento de notícias geralmente não se sustenta. E se a gente tem uma região de confluência interessante como essa, dá para a gente arriscar pegar trades contra a tendência sempre de forma bastante técnica, tá? Chega aqui nesse ponto, pessoal, eu pego mais ou menos uma compra no meio desse candle, foi para um gráfico de tempo gráfico menor, né, stop abaixo, faço uma parcial na média móvel de 20 e finalizo aqui na VWAP, tá? Na média móvel de 20 do 2, finalizo o trade exatamente na região da VWAP, tá? Pessoal, o mercado, depois que ele chega aqui na VWAP, a gente podia traçar uma retração desse movimento, né? Ó, se a gente pega a máxima do dia com a mínima do dia, olha só, deixa eu apagar esses outros estudos, o mercado chega bem próximo aqui, pessoal, da zona de 38.2, não consegue, né, dar sequência no movimento de alta, começa a fazer uma estrutura aqui de baixa, né? Testa o fundo novamente, a gente percebe, ó, falhas de fundo, o mercado não consegue renovar aquela mínima, né? Então já começa a mostrar pra gente um cenário, ó, de possível lateralização igual o índice,
dentro desse range, né? Ele ficou um tempão aqui dentro desse range, ficou bem complicado a gente operar. Parecia até que ele estava afunilando fundos aqui e topos, né, dentro desse range. Depois realmente ele consegue romper, aí ele entrega um movimento um pouco mais claro aqui de alta, né? Chega a testar os 50% e depois encerra o dia aqui, ó, um pouco acima desses 50 com 0,63 de queda, tá? Então, basicamente, pessoal, ficou um dia bem complicado a gente operar tanto o índice quanto o dólar por conta do movimento do IPC, né, que é o índice de preços aí do consumidor. Uma notícia que geralmente acaba causando realmente bastante impacto aí no mercado de índice dólar, tá bom? Pessoal, possíveis gatilhos aqui pro dólar. O dólar até que teve uns gatilhos um pouco mais claros, tá, pessoal? Para mim, aqui foi um gatilho interessante, porém stop caro, tá, pessoal? O stop não estava barato no dia de hoje. Podia pegar um trade contra tendência aqui nesse candle? Podia, tá? Pela região que ele estava, por várias defesas nessa mesma região, seria aceitável pegar um trade contra tendência nesse ponto, tá? E depois, pessoal, nesse candle aqui, tá? Para tentar realmente uma correção maior desse movimento de baixa. Fechou? Pessoal, basicamente é isso aí as movimentações do intraday, né? Se a gente também puxa aqui, ó, por região, essa zona aqui, o mercado troca polaridade com essa região, tá? Um pouco mais para o final da tarde, tá bom? Outra região importante aqui que o mercado acabou segurando, que era a mínima de ontem. Fechou? Gráfico diário aqui do dólar, pessoal, vamos ver o que a gente tem. Pessoal, a gente chegou a trabalhar no pregão de hoje abaixo desse 61.8 aqui macro, tá? Mas perceba que a gente não conseguiu dar sequência no rompimento desse 61, né? O mercado acabou voltando e segurando acima, tá? Então, para a gente confirmar o rompimento agora desse 61, realmente é só confirmando o rompimento da mínima aqui do pregão de hoje, tá? Pode ser que se o mercado rompa essa máxima aqui do pregão de hoje, a gente comece a fazer uma correção, ó, desse movimento de baixa, tá? A gente puxar a fibra, ó, desse topo com esse fundo, tá bom? Então, muita atenção aí também, porque o mercado acabou voltando aqui para o intraday para esse range de lateralização mais amplo, tá? Então, talvez pode ser que fique um pouco mais complicado aí da gente operar, tá? Vamos ver o que o mercado vai fazer. Fechou? Bom, pessoal, essa é a minha visão do índice do dólar para o dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês aí de alguma forma. Tamo junto, fiquem com Deus aí. Forte abraço a todos e até amanhã. Valeu!